Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus, por sua misericórdia. Estamos alegres de poder estar na casa do nosso Deus, saber que Ele está presente. Já que o Senhor nos deu o Salmo 23, vou aproveitar aqui que o pastor Mauro deu e falar aqui no Salmo 23. Verso 4 a seguir. Diz assim, Salmo 23, ele está a partir do verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, nós vamos fazer mais uma oração, mas não é pela palavra. Nós vamos orar aqui. A irmã Margarida está aqui conosco e ela está sofrendo muito, né? Porque o seu filho, o Wellington Vieira dos Santos, ele saiu de casa há vários dias e não está conseguindo contato com o Wellington, né? Não está conseguindo falar, o celular não atende, e então, pessoas ligando e falando, dando informações desencontradas, pedindo dinheiro. Então não sabemos o que está acontecendo com o Wellington, mas Jesus sabe onde ele está. E vamos orar para que Jesus traga ele de volta e possa consolar o coração da sua filha. Então vamos apresentar ao Senhor o Wellington. Senhor Jesus, aqui está, ó Deus do céu, esse nome nas minhas mãos, o Wellington, ó Pai. Eu não sei onde o Wellington está, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas o Senhor sabe. Ó Deus, a tua filha, a sua mãe está sofrendo, meu Pai, por não saber o que está acontecendo. Ó Deus, por não entender essa situação neste momento. Por isso eu peço, por amor ao teu filho Jesus, e por amor à tua filha que está sofrendo, que o Senhor agora, onde ele estiver, o Wellington, o Senhor possa tocar no coração dele e preparar tudo para ele poder retornar para a sua casa, nos dar um aviso, uma notícia, ó Deus do céu, de onde ele está, o que está havendo. Ó Senhor, faz a tua obra agora. Nós entregamos esta necessidade, este problema nas tuas mãos e agradecemos ao Senhor por tua bênção. Amém, Jesus. Amém. Eu confio no Senhor e espero boa notícia para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Queridos irmãos, o Salmo 23 nós conhecemos como o Salmo do Bom Pastor. O Salmo do Bom Pastor. O Senhor é meu pastor, dizemos nós. Na região da África, ali do Oriente Médio, existem muitas criações de ovelhas, existem aquelas fazendas de ovelhas, e ali aqueles criadores provêem pasto e água, mas quando vai chegando o inverno, o pasto vai secando e a ovelha precisa de pastos verdes para ela estar bem alimentada, para ela estar bem tratada, com saúde, saudável, para produzir a sua lã, para produzir a sua carne, tomate, tudo mais. Ela tem que estar muito bem cuidada. Então o pastor, ele precisa, ou ele tem muito pasto em sua fazenda, ou ele precisa levar as suas ovelhas para lugares onde haja pastagens verdejantes, onde haja água fresca, água boa para se tomar, para que as suas ovelhas continuem saudáveis, para que elas continuem vivendo bem e não venham contrair doenças. Então o pastor, ele vai sair da fazenda
conduzindo as suas ovelhas até aonde ele vai achar pastagens verdejantes nas montanhas. Quando o inverno vai passando e o gelo das montanhas vai derretendo, e é lá que ele vai levar as suas ovelhas. Então o bom pastor, ele antes de levar as suas ovelhas, ele faz esse trajeto da fazenda até as montanhas, e ali ele passa por vales, ele atravessa buracos, ele passa por outras montanhas, ele passa por lugares planícies, e ele passa por grandes dificuldades para conhecer o caminho, para que quando ele trouxer as ovelhas, elas estejam bem protegidas e ele não venha perder as suas ovelhas na caminhada. Então ele vai, conhece o caminho, ele passa pelo vale, ele conhece o vale, ele conhece tudo que é o vale, até chegar às montanhas, onde ele acha as pastagens verdejantes para as suas ovelhas, os platôs, as mesas ali de pastos para as suas ovelhas. Então ele retorna para a sua fazenda, e ali então, acabando os pastos, acabando a água potável, ele sai com as suas ovelhas em direção às montanhas, onde após a geleira haverá pastos verdejantes. Nessa caminhada, muitas vezes chove no meio do caminho, e ali as ovelhas elas querem beber daquela água de chuva, muitas vezes contaminadas, muitas vezes com fezes de outros animais, pisada, pisoteada, que pode causar doenças, mas o pastor não permite que as ovelhas bebam aquelas águas. Ele tem na sua mão a vara. Ele tem na sua mão a vara, que não é uma varinha fininha e leve, mas é uma vara tipo um porrete pesado. E quando alguma ovelha vai se desviar do caminho para beber aquela água suja e barrenta, ele pega aquela vara e de longe ele atira nas costas da ovelha, para que ela, se assustando, ela volte para o caminho. Quando ela leva aquela varada nas costas, ela olha para o pastor e ela volta para o caminho. Louvado seja Deus. A vara representa o cuidado do pastor, para que a ovelha não venha beber aquela água suja e não venha se contaminar e morrer. Então muitas vezes o nosso bom pastor nos dá varadas para nos livrar das contaminações deste mundo, das heresias, dos enganos, do distorcimento da palavra do Senhor. Nosso bom pastor nos guia com a sua vara. E por esse e outro motivo que daqui a pouco eu vou falar, é que a ovelha se sente consolada com a vara e o cajado do seu pastor. E nesta caminhada, o salmista diz: aleluia, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O pastor, ele sabe onde tem as águas tranquilas e ele leva as ovelhas. Muitas vezes ele tem que entrar dentro de cavernas, muitas vezes ele tem que entrar dentro de buracos para tirar a água pura, a água boa, para tratar das suas ovelhas. O trabalho do pastor não é fácil, mas ele faz esse trabalho por amor às suas ovelhas. Glória a Jesus. E ele diz ainda, o salmista está dizendo, como uma ovelha, ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma quer dizer, ele traz alívio, traz alento, traz esperança à minha alma, e guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. O pastor que honra o seu nome, ele cuida bem das suas ovelhas. Ele guia as suas ovelhas por veredas direitas ou por veredas de justiça, para que o seu nome não seja um nome desonrado. Lá nessas regiões, às vezes tem uma fazenda assim do lado de outra, e o pastor procura sempre zelar das suas ovelhas, manter os seus pastos sempre apetitosos para as suas ovelhas. Mas às vezes o pastor do lado não cuida dos pastos, não cuida bem das suas ovelhas, e às vezes aquelas ovelhas, elas querem passar para cá, onde há pasto verdejante. Então elas ficam olhando para aquela fazenda vizinha, ela vê aqueles pastos verdes e ela deseja
passar para cá, mas não pode porque o pastor dela é outro. Então aquele pastor que não cuida bem das suas ovelhas, o seu nome fica mal visto, mal falado ali na região, porque as suas ovelhas são magras, as suas ovelhas são raquíticas, as suas ovelhas são doentes, a sua lã não serve para nada porque é cheia de carrapicho, tudo enrolada. Então o nome daquele pastor não é um nome muito honrado naquele lugar, mas um bom pastor que ele cuida bem das suas ovelhas, ele cuida por amor do seu nome, e o seu nome é bem falado. As ovelhas dos outros pastos querem fazer parte do seu pasto, e às vezes, irmãos, alguma pula a cerca, mas pular a cerca não é a solução para ela, porque ela precisa ser comprada, ela precisa ter a marca. E quando o pastor vê aquelas ovelhas, às vezes fica com dó, e ele vai pegar aquela ovelha, mas ele não pode deixar lá no seu pasto, porque seria apropriar-se indevidamente de algo que não é dele. Então ele tem que levar lá para a fazenda do vizinho de novo, chama o vizinho e entrega a ovelhinha, que tristemente vai de novo para os pastos verdejantes. Mas às vezes aquele pastor fica com tanta dó que ele vai e compra a ovelha do vizinho ou as ovelhas. Aí ele pega e ele vai marcar as suas ovelhas, ele coloca a sua marca, ele coloca o seu selo naquela ovelha, para que saiba que agora aquela ovelha dele, ele solta no seu pasto e aquela ovelha vai engordar. O Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, também colocou em nós a sua marca, o selo do seu Espírito Santo, e nós sabemos que nós somos o bom pastor, e nós temos pastos verdejantes, e nós temos água fresca, aleluia, porque o Senhor honra o seu nome, e nós também devemos honrar o nome do nosso Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando então chega a seca, ele pega as ovelhas e sai da fazenda com as suas ovelhas e vai conduzindo. E ali no caminho, ele encontra o vale. O vale, irmãos, é um lugar interessante. O vale, veja o que acontece no vale. Quando o pastor chega no vale com as suas ovelhas, às vezes o sol está brilhando no céu. O sol brilhando no céu clareia todo o vale. E o vale é lindo, irmãos, quando o sol está clareando. Aquela luz que penetra por entre as árvores, eles caminham por meio da sombra, mas aquela luz, aqueles reflexos de raios do sol, ali no vale. E ali no vale você ouve o farfalhar das plantas, quando os animaizinhos brincando correm para lá e para cá. Você vê o esvoaçar das borboletas. Você ouve o canto dos pássaros no vale. Quando você começa a pensar nessas coisas, para que lugar lindo eu queria estar lá. E ali você vê flores exóticas, as mais belas flores das mais lindas cores. Você vê árvores frondosas tão lindas, sombras tão gostosas, e você pensa, eu queria ficar no vale. E quando o vale está assim, realmente é algo muito prazeroso. Mas, irmãos, é de repente que acontece. Como a irmã Salete disse aqui no nosso teatro, a gente não espera. É de repente que acontece. De repente o sol começa a escurecer. O sol se esconde, nuvens negras, escuras, tomam conta do céu. E de repente, irmãos, começam a dar raios e trovoadas. E começa a chover no vale. As borboletas desaparecem. Os pássaros não cantam mais. Os animaizinhos se escondem. E lá das montanhas começam a cair pedras e rolar montanha abaixo para o vale. Lá das montanhas começam, porque o vale é cercado de montanhas. Estou falando aqui, mostrando para cá, mas os dois lados tem montanhas. E aqui das montanhas começam a descer pedras, terra, deslizamento de terras começa a deslizar para dentro do vale. As pedras vêm para atingir as ovelhas, a terra vem para atingir as ovelhas. De repente, galhos de árvores são arrancados das suas árvores e começam a rolar montanha abaixo.
De repente, irmãos, troncos de árvores, até árvores inteiras são arrancadas com suas raízes e lançadas para dentro do vale. Há poucos dias houve algumas ventanias pela região, e ali na região do bairro do Cerro, onde nós temos ali uma chacrinha ali, e meu irmão tem ali também, e lá no terreno dele havia árvores quebradas e uma árvore que arrancou com a raiz, pastor Paulo. Arrancou com a raiz, os ventos que passaram por lá, arrancou a árvore com a raiz. E às vezes vem da montanha aqueles troncos de árvores, as árvores inteiras rolando montanha abaixo. O perigo toma conta do vale, o desespero, o pavor toma conta do vale, a escuridão cobre o vale, e você pensa, e agora? Mas aí que o salmista, aleluia, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a morte ronda o vale, o perigo ronda o vale, o pavor ronda o vale. Mas ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E por que ele não vai temer mal algum? Ele acrescenta: porque tu estás comigo. Aleluia. Porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e tu estás comigo no vale. Tu estás comigo quando as pedras são atiradas. Tu estás comigo quando vês deslizamentos de terra para me atingir. Tu estás comigo quando os galhos, os troncos, as árvores descem ao vale para me destruir. Tu estás comigo quando tudo está escuro no céu, quando os pássaros não estão cantando, quando as borboletas não estão voando, quando os animaizinhos desapareceram, quando parece faltar os amigos, quando os companheiros parecem estar na mesma situação desesperadora. E agora? Mas o Senhor está comigo no vale. Um sacerdote que conhece a dor e o sofrimento que você passa. Um sacerdote que conhece a tristeza que vai por tua alma. Um sacerdote que, como você, em tudo foi tentado, em tudo padeceu, mas ele conhece e sabe, aleluia, como interceder por você. E junto ao Pai ele intercede por nós, ele intercede por você. Ele te conhece, ele está contigo na dor, ele está contigo no sofrimento, ele está contigo no vale. Aleluia, glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença do Senhor na nossa vida nos traz segurança. O céu escureceu, o Senhor vai chover, mas o Senhor, meu pastor, está aqui. Senhor, vai cair pedras, virão os deslizamentos, mas o pastor está ali, eu estou seguro. Ele vai fazer algo, ele vai fazer algo para me socorrer, ele vai fazer algo para me livrar, ele vai fazer algo para mudar essa situação, essa história, porque ele conhece o vale, ele conhece os perigos do vale, ele já passou por ali, ele já previu essas catástrofes, ele já previu esse sofrimento, esta dor que está na tua alma, ele já previu que isso ia acontecer, ele já sabia e já preparou a solução e o escape, o caminho está pronto. Aí ele pega as ovelhas e ele leva as suas ovelhas para o abrigo da rocha. Ali nas montanhas tem cavernas nas rochas. E a Bíblia diz que Cristo é nossa rocha. Ele é a rocha onde eu me escondo. Ele é a rocha onde você deve se esconder. Jesus é a rocha da segurança. Aleluia! Ele é a rocha da tua proteção. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ele leva as suas ovelhas para o abrigo da rocha, para o seio das montanhas. Ele as coloca lá dentro e entra dentro.
saindo da rocha, das cavernas com as suas ovelhas. Eu não sei se você já entrou em alguma caverna, mas caverna é igual poço, né, pastor Mauro? É escuro, né? Lá embaixo é escuro, né? Caverna é escuro. Então ele leva as suas ovelhas lá para dentro da caverna, e lá dentro da caverna as ovelhas ficam naquele escuro. Ele tirou do perigo do vale, mas as ovelhas estão no escuro. Quantas das vezes você não vê mais as pedras caindo, não vê mais os galhos, você não sente mais a chuva caindo, você só ouve o ribombar dos trovões, o clarão dos raios, você só escuta as pedras caindo sobre você, mas você está livre das pedras, você está livre dos deslizamentos, você está livre dos galhos de todas as árvores, nenhum perigo te atinge, você só agora está no escuro, o medo quer tomar conta, mas de repente você ouve a voz do seu pastor no escuro dizendo: não temas, eu estou contigo, não chores, estou com você, não te assombres, eu sou teu Deus. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele está aí para você. Muitas vezes esse quarto escuro é um acidente, algo que foi provocado e você se sente só e abandonado. Parece que Deus te deixou, mas no meio do desespero, no meio das trevas escuras, você ouve a voz do pastor dizendo: não temas, estou presente. Depois disso, a tempestade vai acabando, cessam os trovões, os raios param, as nuvens se dissipam, e sabe o que mais? O sol volta a brilhar. O sol vai voltar a brilhar na tua vida, porque o sol é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o sol da justiça, e o seu rosto de João, ele viu, brilha como o sol do meio-dia, em todas as suas forças, em todo o seu esplendor. O sol vai brilhar. O sol volta a brilhar sobre o vale. E o pastor sai com as suas ovelhas novamente. As borboletas voltam com a sua beleza e cores a esvoaçar. Os pássaros com seus lindos cantos voltam a cantar. Eles vão cantar novamente. Você vai ouvir um canto novamente. Você vai ouvir cantos de alegria. Você vai ouvir. Os animaizinhos voltam a correr por entre os arbustos. E o vale fica mais lindo, porque o sol incide sobre as flores e folhas que ainda estão cheias das gotículas de água, e aquelas gotas rebrilham com o brilho do sol. O que parecia o seu filho agora, aleluia, enche os teus olhos de alegria e prazer. Aleluia. Ei, ele está aí. Ei, ele está aqui, aleluia. Oh, aleluia, sim.
estou contigo, não te deixei nem vou te deixar, para sempre, para sempre, para sempre. E vai levar para as montanhas altaneiras. Você agora vai subir do vale para os montes. O Senhor nunca permite que um servo seu permaneça para sempre no vale perigoso, de sombra, de morte, de sofrimento, de dor. Não, 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 não. O Senhor vai te levar para as mais poderosas alturas, que você suba, aleluia, na presença de Deus, com a presença poderosa do Espírito Santo. Você vai galgar grandes alturas, porque o Senhor é o teu pastor e é Ele que te leva. Oh, aleluia, não ficarás para sempre no vale, não fique para sempre chorando no vale, saia do vale e suba, aleluia, para as montanhas, porque lá Deus tem uma mesa preparada para você. Glória a Jesus. E o pastor sobe com as suas ovelhinhas, e quando chega lá nas montanhas, o gelo derreteu, e embaixo do gelo aparece a grama verde, verdinha, fresquinha, para uma ovelha deliciosa. Como somos ovelhas, seres humanos, isto fala da provisão de Deus, das bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Aleluia! Do seu conforto, do seu consolo, do seu amparo, da sua alegria, dos dons do seu Espírito, das promessas que Ele tem. E lá nas montanhas a mesa está preparada para os seus. Deus tem bênçãos infindáveis para a sua igreja. É impossível pregar o Evangelho sem falar das bênçãos de Deus. É impossível dizer para a igreja: arrependa-se, converta-se, e não dizer que virão as bênçãos depois, porque elas vêm como consequência do amor e da bondade e da graça de Deus, aleluia, para com o seu povo. A mesa está preparada, aleluia, mas isso não é o fim. Ali, ao redor da mesa, estão as feras, estão os lobos, estão as onças, estão animais perigosos que querem devorar a ovelha. Você ainda não está na sua casa, você está longe do seu lar, distante da casa, e os perigos cercam. Mas a vara e o cajado falam do cuidado e proteção do bom pastor, da segurança que a sua presença traz, da segurança que a sua vara e o cajado em sua mão representam para a sua ovelhinha. Os animais são matreiros, perigosos, eles vêm sorrateiramente. Assim é Satanás. Ele quer tragar a você e a mim. Ele quer tragar as ovelhinhas do Senhor. E ele vem sorrateiramente. Ele usa umas frases meio engraçadas. Ele diz assim: um pouquinho não faz mal. Ele diz assim: isso não tem problema. São doutrinas criadas no inferno por Satanás. Isso não faz mal. Olha, o pastor é muito radical. Não tem problema, não tem problema. São doutrinas diabólicas e vem devagarinho, de mansinho, como diz aquele hino: o pecado não dói,
E ele vem devagar, vem de mansinho. E quando você vê o inimigo, se você não vigiar, passou a rasteira. É como aquela ilustração que algumas vezes já contei e acabei de lembrar do camelo. Um certo beduíno tinha um camelo que acompanhava-o para suas viagens por vários lugares e por muitos anos. E uma noite especial estava muito fria. E o beduíno armou sua tenda, entrou dentro para se aquecer e tirar alguns descansos. E aquele camelo lá fora, tremendo de frio, de repente colocou a sua cabeça dentro da tenda. E o beduíno: o que você está fazendo aqui? Seu lugar é lá fora. Aí ele disse: está muito frio. O camelo dizendo, é uma ilustração, né? Claro, o camelo não fala. Está muito frio, deixa eu só pôr o meu nariz. Aí o beduíno ficou com dó e disse: tá bom, mas só o nariz. Aí o camelo tirou a cabeça, virou de costas e foi entrando para dentro da tenda. O beduíno falou: você falou que era só o nariz, mas peraí, eu não coloquei ainda o nariz. Eu vou colocar o nariz. Então ele entrou de costas para pôr o nariz. É assim que o ladrão, Satanás, faz. Ele engana você. Ele diz: é só o nariz, é só um pouquinho faz mal, não tem problema. E quando você vê, está enredado numa rede que você não consegue escapar, como uma teia de aranha. Mas o bom pastor, ele está atento às suas ovelhas. E muitas vezes vem aquele animal, um lobo, um urso, um leão, e ele vem sorrateiro, disfarçado, ele olha para todos os lados. Só que o pastor, ele se senta numa rocha, no lugar mais elevado, e as ovelhas estão lá embaixo, pastando na mesa. A mesa é um prado de pasto verde, e elas estão lá pastando, e o pastor fica lá, de olho, parado, parece uma estátua em cima de uma pedra, mas na sua mão ele tem a vara. E o pastor treina aquela vara para atirar longe, com precisão e com força. Ele treina muito a tirar aquela vara. E o salmista Davi foi pastor, e ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Então, quando aquele lobo vem se aproximando para pegar uma ovelha, e quando ele está chegando perto, que o pastor vê que está a uma distância que dá para acertar, ele pega e brande com rapidez aquela vara, e ele joga com a violência tal que acerta a fera, seja lobo, onça, urso, que aquele animal leva um susto e sai correndo e desabalada a carreira, montanha abaixo, e a ovelha fica salva para a glória do nome do Senhor. É por isso que ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que o inimigo venha para te atingir, ainda que o inimigo venha para te destruir, o bom pastor com a sua vara, a vara da sua correção, ele está pronto para te livrar. Confia nele, olhe para ele, espere nele, não te desespere, mas confia no bom pastor. E o seu cajado é que se você cair em algum buraco, ele não pode descer talvez num penhasco que não dá para ele descer. Ele com o seu cajado, que é uma vara bem comprida, diferente da vara de ele atirar, e tem uma ponta encurvada, e ele pega lá com o seu cajado, lá daquela penhasco, daquele buraco, e ele tira a sua ovelha do buraco. É quando o crente cai em alguma armadilha teológica, alguma teologia errada, alguma heresia que vem para desviá-lo da verdade. Então o pastor com seu cajado, ele livra a sua ovelha. A tua vara e o teu cajado te consolam. O Senhor provê a tua segurança. O Senhor está contigo para te livrar em todos os momentos. Mas isso ainda não é tudo. Veja o que o salmista diz no final: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A
bondade e a misericórdia me seguirão. Quantos dias? Todos os dias. A bondade do Senhor é contigo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você olha e vê lá uma estátua parada, parece que Deus morreu lá naquela pedra e estava parado. Não, parece que Ele está parado simplesmente, mas Ele está ali, olhando, cuidando, te protegendo, para que nada de mal lhe aconteça, e na hora certa, na hora de Deus, o socorro virá. A bondade e a misericórdia todos os dias me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que o salmista tem em mente aqui? Depois que termina aqueles pastos, lá na fazenda, os pastos já estão prontos e verdes novamente. Lá na fazenda tudo está preparado, lá no lar, lá na casa, está tudo pronto novamente. E agora o pastor vai conduzir de volta as suas ovelhas. Desce as montanhas, passa os vales novamente, veredas direitas, até chegar de volta na casa da Deus. E ali o salmista diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que é isso? No final de tudo, quando a luta cessar, quando você fechar os teus olhos para a grande viagem, você não estará desamparado. Você não ficará só, jamais. O Senhor te levará para casa. O céu está preparado para nós. Muitos dos nossos amados e queridos, muitos dos nossos irmãos já foram para o lar. Estão lá no descanso do Senhor. E vai chegar o dia em que o Senhor vai dizer: chega, acabou agora. De volta para casa. E Ele vai nos levar, aleluia, para um lugar que Ele tem preparado para nós. Um lugar de gozo, um lugar de glória, um lugar onde não há dor, um lugar onde não há sofrimento, um lugar de felicidade e prazer eterno, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Na minha Bíblia aqui o título é A Felicidade de Termos o Senhor como nosso pastor. Feliz o homem